Vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira, que está de volta aqui aos estúdios para falar da gente sobre a dupla Grenal, Seleção Brasileira, Ipiranga, Atlântico. Tem muito esporte na região. Boa tarde, Eric, tudo bem? Tudo bem, Leandro. Muito boa tarde para você também. Vamos estar de volta. Muito bem, vamos começar falando de Seleção Brasileira que joga hoje. Isso aí. Entra em campo hoje pela Copa América 2021. Brasil que vem de vitória, joga hoje às 21 horas contra a seleção peruana no estádio Newton Santos, estádio do Botafogo. É o segundo desafio da seleção brasileira e que vem bem com o técnico Tite, que nas eliminatórias tem um aproveitamento muito bom e agora na Copa América também, 100%. Com 8 jogos, o Brasil tem 8 vitórias. Esse jogo que acontece no estádio Newton Santos, ele repete o jogo que aconteceu lá na final da Copa América 2019, entre Brasil e Peru. Todo mundo imagina uma vitória até sem muitas dificuldades do Brasil hoje. Quem também joga hoje é o Grêmio. Pelo Campeonato Brasileiro, tem o adversário do Nordeste. É isso aí. E até é bom frisar que esse jogo tem uma certa pressão para cima do Thiago Nunes, porque em 2 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, ele perdeu os 2, para o Ceará e para o Atlético Paranaense no último final de semana. Aquele outro jogo contra o Flamengo acabou sendo adiado por jogadores que estavam no Flamengo e que acabaram indo jogar com a seleção. Mas o fato é que nessa quarta rodada que o Grêmio vai disputar o jogo contra o Sport, fora de casa, lá em Pernambuco, na Ilha do Retiro, o Grêmio sim tem uma pressão, porque precisa vencer o jogo, precisa pontuar. Vai em busca dos seus primeiros 3 pontos, mas o grande charme desse jogo é porque Douglas Costa pode marcar a sua reestreia com a camisa tricolor. Ele que já jogou aqui, teve passagens pela Europa, toda aquela história que todo mundo já sabe quando Douglas Costa assinou o contrato e retornou ao Brasil. Agora, ninguém sabe se ele vai reestrear hoje ou não, porque a situação do Douglas Costa é a seguinte: o Douglas Costa está bem fisicamente, só que ele não atua desde o último jogo lá do Mundial de Clubes, ainda com a camisa do Bayern, que aconteceu entre Bayern de Munique e Tigres. Isso são mais de 4 meses. Então ele não tem ritmo de jogo, pelo menos para começar. Mas imagina-se que ele possa jogar, pelo menos no segundo tempo, alguma parte do jogo. Se ele não reestrear hoje, deve reestrear contra o Cuiabá, no jogo que acontece depois desse, pela 5ª rodada, 2 desafios que o Grêmio vai ter fora de casa. Muito bem, vamos falar do Internacional agora, que ontem jogou pelo Campeonato Brasileiro e perdeu por 1-0 para o Atlético Mineiro. O Osmar Loss, que é o técnico de transição do Internacional, falou na entrevista coletiva sobre essa derrota, o momento do clube e também disse: será que ele vai assumir como principal? Já já o Eric Oliveira comenta sobre isso. Foi o mesmo modelo que a gente usou já desde os 25, 30 minutos do jogo na Bahia. A estrutura que a gente percebeu e leu do time do Atlético Mineiro, ela indicava que a gente tinha que ter jogadores pelos lados do campo, né, que pudessem também manter um meio de campo forte. Em cima da análise do Atlético, a gente optou por essa equipe. Eu vim para o Internacional para fazer uma função dentro da comissão técnica e eu sabia que o auxiliar da casa normalmente tem esse tipo de situações, né, não é aquela que a gente gostaria que acontecesse. Eu não gosto de avaliar o futuro, falar de possibilidades. O que eu penso é sempre o próximo jogo. Eu estou à disposição da diretoria, sou um profissional muito melhor do que eu era quando eu estive nas outras 2 passagens dentro do Internacional, muito mais maduro. Então, vamos viver o dia a dia, vamos auxiliar nesse processo de transição, para que, se vier um novo treinador, consiga pegar um ambiente melhor, com resultados melhores e entender o processo do auxiliar da casa. Muito bem, Eric, o que me parece no Internacional, além de uma grande situação que assusta os torcedores, porque parece estar indefinido ainda o nome de um técnico para o Inter, porque já era para a direção estar se manifestando fortemente para um lado, essas informações vazam, mas até o momento há muitas informações nos bastidores do Internacional e nenhuma decisão. Nesse meio tempo, parece que a direção colorada estava esperando que Osmar Loss ganhasse ontem à noite para efetivá-lo. Isso não aconteceu. E agora, o que acontece no Inter? Olha, é uma pergunta bem difícil, Leandro. Até surge como uma certa especulação que o Osmar Loss, com uma sequência de jogos e resultados positivos, pudesse ser efetivado como no cargo de técnico do Internacional. O que, pelo menos na palavra dele e também da direção do Internacional, é contrária a essa posição, porque o Osmar Loss disse que não tem nenhuma conversa para ele ser efetivado, disse até que ele veio para ser auxiliar técnico e essa vai
vai ser a função dele. Então o Osmar Loz disse que não tem nenhuma conversa e o Paulo Brax, diretor executivo do Internacional, disse que o Inter vai à busca de um treinador, mas que não há consenso entre o Conselho de Gestão e a direção, por isso essa demora. E o que mais incomoda o torcedor colorado não é nem o Inter colocar o Osmar Loz, porque há uma certa rejeição da torcida do Inter. O que mais incomoda a torcida do Inter é que a direção parece que está com pouca preocupação quanto ao tempo de tomada dessa decisão. O Paulo Brax disse, e as informações que correm nos bastidores, é que o Inter não tem um prazo definido para definir quem vai ser esse novo nome. É fato que a direção não tem um consenso no nome do Lisca. O Diego Aguirre parece estar um passo à frente dos outros. O Marco Silva, português, que chegou a ser cogitado também, disse que não quer vir para o Internacional, tem outros objetivos. Então o Inter parece que ainda não tem nenhuma resposta para todas essas dúvidas que o torcedor do Inter tem, e dentro de campo, mais uma vez, não vem convencendo. E a preocupação, né? Libertadores está logo aí, a torcida está muito preocupada. Mas às 5 da tarde, no Virando o Jogo, a gente vai falar mais sobre isso. Obrigado, Eric, até lá. Um abraço, Leandro, e para todo mundo também.